Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, no capítulo 12 e o versículo de número 25. Assim está escrito: Porquanto, quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem serão dados em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. Esta foi uma resposta de Jesus dada a uma pergunta que os saduceus fizeram a Jesus. Os saduceus são aqueles que creem na ressurreição. Há um outro grupo religioso que não crê, mas este aqui, sim. E eles chegaram a Jesus com o seguinte problema. Entendendo que esses grupos religiosos e políticos que existiam à época de Jesus, nunca chegaram a Jesus no interesse de ouvir Jesus falar, de aprender e de colocar a vida à disposição de Jesus. Sempre eles vinham com uma interrogação, com uma dificuldade, para colocar diante de Jesus, para ver Jesus ficar embaraçado em alguma situação e eles então prevalecerem diante de Jesus. Mas eles não conheciam Jesus, mas Jesus conhecia a cada um deles. E não somente conhecia, como sabia o que estava no coração deles. Essa era a diferença de Jesus. E estas pessoas, estes grupos, nunca se deram por vencidos, sempre queriam estar na crista da onda, sempre querendo ter vantagem, sempre querendo colocar Jesus em descrédito diante do povo. E para a tristeza deles, todas as vezes que eles foram a Jesus com esta intenção, eles saíram mudos e envergonhados. Por quê? Porque a resposta de Jesus deixou eles embaraçados. Então veja, ao invés deles colocarem Jesus em dificuldade, eles ficaram em dificuldade por uma coisa que eles mesmos provocaram. Foi Jesus que chamou eles para falar isso. Foram eles que foram lá levar uma situação e estavam na espreita. Vamos ver o que Jesus vai responder. Mas nós observamos aí, então, que Jesus tem solução para tudo. Deus abençoe, irmão Orlando. Parabéns pelos seus 49 anos de casado. Deus abençoe o senhor e sua esposa, sua família. Então, é interessante que o Senhor Jesus ouviu a história deles. Eles vieram com a história meio que sem pé, sem cabeça. Eles vieram para Jesus e disseram o seguinte: olha, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, quem crê é os fariseus, é outro. Os saduceus são aqueles que não creem que há ressurreição. Para eles não existe ressurreição. Então, como que diz? Morreu, está liquidado, né? Mas eles vieram com este problema. Ora, se eles não creem na ressurreição, por que eles foram falar com Jesus sobre ressurreição? Se eles não criam, então eles estavam indo contra o princípio que eles mesmos defendiam. Então a gente já entende que por aí a intenção deles não eram boas. Aproximaram-se dele e perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu. Veja, eles vieram contando uma história longa. O que Moisés dizia? Dizia o seguinte: olha, que se alguém tivesse casado com uma mulher e morresse sem deixar filhos, o irmão dessa pessoa deveria casar com a viúva e dar a ela um filho. E este filho receberia o nome do primeiro marido dela, do falecido. E então, ele propagaria então a família, seria o responsável pela família. E eles chegaram então diante de Jesus dizendo o seguinte: e esse tipo de casamento chama-se o casamento do levirato. O que é o casamento do levirato?
pessoa casou, morreu, antes de deixar um filho para a esposa, o irmão dele tem a obrigação de casar com esta mulher ou de ter um contato com ela, recebê-la como sua esposa e que ela tenha um filho. E ao ter este filho, o nome do pai vai ser dado a esta criança. Então essa família vai propagar. E eles chegaram dizendo o seguinte: olha, teve um que casou sem que deixasse filhos, e o que seu irmão devia tomar. Então havia 7 irmãos, veja a história deles. Havia 7 irmãos. O primeiro casou, não deixou filho. O segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Por fim, os 7 irmãos possuíram a mesma mulher. Uma coisa que hoje para nós é algo que não cabe numa sociedade de respeito, de princípios. Aqueles que não têm princípio aceitam tudo. Mas quem tem princípios, e principalmente o princípio da união familiar, não aceita esse tipo de coisa. Mas vamos aqui ao assunto. E eles chegaram a Jesus com isso. Eles disseram: mestre, então os 7 possuíram esta mulher. Quando acontecer a ressurreição, que eles ressuscitarem, veja, eles não acreditavam na ressurreição, mas estavam falando da ressurreição. Quando ressuscitarem, vai ressuscitar a mulher e vai ressuscitar os 7 irmãos. Ela será esposa de quem? Visto que ela, os 7 irmãos, a tomaram como esposa. Então veja a cabeça dessas pessoas. Um assunto que não era comum deles, que não fazia parte do princípio, das regras, das doutrinas que eles defendiam. Mas para colocar Jesus em dificuldade, eles vieram com este assunto. Então eles estavam falando contra eles mesmos. Se eles não criam na ressurreição, por que estavam dizendo que existe ressurreição? Mas isto era exatamente para colocar Jesus em dificuldade. Mas Jesus não fica em dificuldade, não. Quem quiser enfrentar Jesus, colocá-lo em dificuldade, vai sair envergonhado, vai sair arrebentado. Porque Jesus conhece o profundo e o escondido. Então, Jesus respondendo disse: porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras e nem o poder de Deus? Então Jesus disse agora o seguinte: vocês estão errando. Em primeiro lugar, porque vocês não conhecem as Escrituras, vocês não conhecem o poder de Deus. E eles eram aquelas pessoas que se julgavam conhecer as Escrituras. Não, porque nós conhecemos, nós interpretamos corretamente e a nossa interpretação é a mais confiável. Mas Jesus disse que eles não conheciam as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, primeira resposta de Jesus já deixou eles desconcertados. Eles não creem na ressurreição. Agora, Jesus disse que eles não conheciam a Escritura, não conheciam o poder de Deus. O que eles estavam querendo saber se eles não tinham nenhum fundamento para afirmar o que estavam dizendo? Mas não parou por aí não, Jesus continuou. Aí vem então o versículo que eu li para essa reflexão. Diz assim: e Jesus, porquanto, quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem serão dados em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. Então, a resposta de Jesus foi esta. E essa resposta de Jesus traz uma clareza sobre vários outros assuntos. Para eles, Jesus disse isso. Então, quando ressuscitar, não vai ter aquele relacionamento de marido e mulher. Esse relacionamento só é aqui na terra, enquanto nós vivemos aqui na terra. Quando nós partirmos, dormirmos com Cristo e formos à ressurreição, estas coisas não vão acontecer. Essas coisas não vão acontecer. Lá no céu não haverá casamento, marido, eu vou encontrar minha mulher lá no céu, eu vou encontrar meu marido lá no céu, eu vou encontrar meu filho, eu vou encontrar meu parente, eu vou encontrar meu vizinho. Não, a palavra de Deus não diz isso. Mesmo porque nós vamos receber um corpo glorificado, um corpo que vai ser dado por Deus, dado por Deus, e vamos receber um nome novo
que ninguém sabe. Eu conheço fulano, ciclano e Bertrano aqui. Agora lá no céu eu não vou conhecer. Qual é o nome da pessoa? Não vou conhecer. Porque esse corpo aqui é para essa vida terrena, física. Aqui nós nos conhecemos, relacionamos, temos espírito, alma e corpo. E temos essas necessidades. Fomos criados com essa finalidade por Deus para na terra, nos unirmos, Deus unir o homem com a mulher para a propagação da espécie humana. Para que através da união de um homem com a mulher, através do sagrado matrimônio, venham os filhos e a família se multiplique. Ela cresça, multiplique e encha toda a terra seja povoada pelo ser humano. Isso é aqui na terra. Lá no céu não vai haver isso. Então, nós vamos ter filhos lá no céu? Não, de jeito nenhum. Isso não cabe na cabeça de quem lê a Escritura. A Escritura é clara sobre isso. Então, Jesus deu a eles aqui uma resposta. Ele disse, na ressurreição não existe esse negócio de casamento. Então, quem tem esse pensamento pode tirar o cavalinho da chuva. Não, minha esposa foi primeiro, ela está lá me esperando. O marido foi primeiro, ele está lá me esperando. Não está, não. O relacionamento que vocês tiveram aqui na terra começou e terminou aqui. Lá no céu é outra dimensão. É uma dimensão espiritual, celestial. Tanto é que o nosso corpo vai ser incorruptível, imortal, glorioso, semelhante ao de Jesus. E o corpo será dado por Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, quando se fala sobre a ressurreição, há um dos versículos lá que fala que as pessoas perguntam, com que corpo virão? Se esse corpo, Jesus disse, o próprio Deus disse, que a carne volta ao pó, como era? A carne vai se desfazer no pó. Mas o espírito volta a Deus que o deu. Então Deus vai dar um corpo a esse espírito que ele nos deu, e com este corpo celestial glorificado é que nós vamos à presença de Deus. E lá não vai ter esse grau de parentesco. E às vezes canto indo lá, eu vou ver Paulo, vou ver João, vou ver Tiago, vou ver não sei o quê. Fica difícil compreender isso, visto que a palavra de Deus não diz nada a esse respeito. O que nós iremos ver lá, que a Bíblia declara, é Jesus. Veremos a ele como ele é. Este sim. Agora, da parte humana, não. Então, esse é um primeiro ponto. Então, lá no céu não existe casamento. Não existe relacionamento conjugal. Isso só existe aqui na terra. Saiu daqui, no céu não existe. Pode perder essa esperança se alguém alimentava alguma coisa nesse sentido. Deus abençoe, irmão Moisés. Se alimentava alguma coisa nesse sentido. O outro ponto, que Jesus também deixou claro, quer dizer, numa resposta, Jesus já resolveu várias situações. A primeira é essa, de pessoa ressuscitar e procurar o seu cônjuge que foi aqui na terra. Onde está fulano? Onde está Bertrano? Não. E aí, no caso dessa mulher aqui, foram 7. E como ficaria essa situação? Ainda mais no céu. Não. Essas coisas acontecem na terra. No céu não tem lugar para isso. A outra coisa que Jesus disse é o seguinte. Ele disse, porquanto quando ressuscitarem dos mortos, então Jesus disse que vai haver ressurreição. Isso é fato. Isso é certo. Ninguém deve ter dúvida acerca disso. Vai haver ressurreição. Vai haver ressurreição para a salvação e vai haver ressurreição para a perdição. Ressurreição para a vida e ressurreição para a morte. Diferença entre uma e outra. Mas que vai haver, vai. Todos haverão de ressuscitar. Uns para irem à presença de Deus e outros para irem para o lago de fogo. Jesus disse aqui que vai haver ressurreição. Muito bem. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que ele disse aqui é que lá no céu não há casamento. Casamento é a instituição divina para a terra. Para o céu, não.
para a terra. Terceiro, Jesus disse aqui que não se casarão, nem serão dados em casamento, mas serão como os anjos que estão no céu. Um ponto aqui interessante é que as pessoas costumam dizer, e até tem um hino aí que eles cantam, que lá no céu nós vamos ser anjo, nós vamos virar anjo quando for para o céu. E tem uns abençoados aí que diz que lá vai ter anjo e anja. Então são coisas que não tem nenhum fundamento na palavra de Deus. Nós não seremos anjos. Nós não fomos criados para ser anjos. Nós somos criados para ser humano como Deus nos fez. Porque se nós acreditarmos que de humanos nós podemos virar anjos, então todas as outras coisas podem também evoluir e nós vamos acreditar na teoria da evolução, porque uma coisa pode se transformar em outra. E à luz da palavra de Deus, isso não existe. O que Deus fez e determinou, que é para multiplicar cada um segundo a sua espécie. Não é uma espécie se transmutar em outra espécie. Evoluir. Sair de um tipo de vida para um outro tipo de vida na Terra. Ou seja, de um inseto, de uma ave, passa para o animal, do animal passa para o homem, e depois do homem volta a ser animal. Não, essas coisas não têm fundamento na palavra de Deus. Isso é um negócio sem pé, sem cabeça. Não tem fundamento para isso. O homem será sempre homem, foi criado por isso. Os anjos serão sempre anjos, foram criados para isso. Os animais serão sempre animais, as aves serão sempre aves. Os insetos serão sempre insetos, os peixes serão sempre peixes. Eles não vão se transmutar em outra coisa. Então este é um ponto. Então está bem claro aqui. Então quando Jesus disse o seguinte, nem casarão, nem serão dados em casamento, mas serão, observe aqui, como os anjos que estão nos céus. O que Jesus quis dizer aqui? Como os anjos. Ele não disse serão anjos. Ele disse serão como os anjos. Por quê? Porque os anjos não se casam e nem são dados em casamento. Os anjos são assexuados. Essa questão da afetividade humana, sexual, de um homem com uma mulher, isso só existe na terra. No céu isso não existe. Por isso que Jesus disse que nós seremos como a semelhança dos anjos que não se casam e não são dados em casamento. Não que nós vamos virar anjo e vamos criar asa. Não. Mas há um hino que a pessoa diz, seremos anjos e querubins. A palavra de Deus não afirma isso. A palavra de Deus não mistura as coisas. Então a gente precisa ter cuidado daquilo que se canta, aquilo que se fala, que se acredita, porque as pessoas podem acreditar numa doutrina errada que vai contradizer o princípio de fé estabelecido pela palavra de Deus. Então aqui está bem claro o que Jesus diz. E este povo, os saduceus, que queriam colocar Jesus em dificuldade, ficaram envergonhados. E dos mortos, quando a ressuscitar, diz assim, e acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tem dizendo de Moisés, como Deus falou na sarça, eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ou seja, Deus não é Deus dos mortos, porque para Deus todos vivem. A morte significa unicamente separação. Não é aniquilação. Morreu, acabou. Não. O que morre é o corpo. O corpo se desfaz. Mas o espírito e a alma permanecem, porque eles foram dados por Deus e eles voltarão a Deus. E por ocasião da ressurreição,
o Senhor dará a cada um corpo como ele quer. E na ressurreição terá a ressurreição para a vida e a ressurreição para a morte. Então, isto vai acontecer. Por isso é que diz, Deus não é de mortos, mas sim de vivos. Então, para Deus, todos estão vivos. Então, o outro ponto que nós entendemos aqui é que quando a pessoa morre fisicamente, a memória dela fica entregue ao esquecimento. Mas que tipo de esquecimento é esse? Então, tudo que ela fez em vida, ela esqueceu? Não, não é isso. Tudo que a pessoa fez em vida, até o último momento de vida na Terra, ela terá a lembrança, sim. Agora, a partir do momento que a pessoa morreu, o corpo morreu, ela não terá mais nenhum conhecimento do que se faz em cima da terra. Para ela, terminou. O dia que morreu, acabou. Não tem mais nenhum relacionamento com a terra. E existem pessoas que acreditam que os mortos podem influir na vida dos vivos que ficaram na terra. Não. A palavra de Deus não traz esse fundamento. Isto aí é um ensino totalmente errado. E às vezes a pessoa diz, olha, eu vi fulano, eu sonhei com fulano, e fulano me aconselhou, falou comigo, disse isso, disse aquilo outro. Olha, estas coisas não têm base na Bíblia. É preciso ter muito cuidado. Quando Samuel, nós observamos lá, quando que Saul foi consultar a pitonissa de Endor, apareceu lá alguém imitando Samuel e disse para Saul que era Samuel. Ora, se Samuel tinha se separado dele, tinha abominado o comportamento dele, como é que Samuel iria aparecer para Saul naquela hora? Não tem razão de ser. E mesma coisa aqui. Porque o pensamento é que a pessoa diz, olha, faz tanto tempo que fulano morreu, mas essa noite veio, falou comigo, me deu um conselho, me deu uma orientação e me falou de coisas que acontecem. Não. Não é a pessoa que morreu, não. A pessoa que morreu, a memória dele ficou entregue ao esquecimento. Ele não sabe nada do que se passa na terra. Não há lembrança do que passou, do que se passa aqui. Então nós precisamos ter cuidado para não querermos acreditar em coisas que a palavra de Deus não afirma. Por exemplo, aqui a palavra de Deus afirma que há ressurreição. Sim, vai haver ressurreição. Mas e lá na glória? Não vai haver casamento. E como é que as pessoas vão ser? Um corpo espiritual glorificado, semelhante ao de Jesus. E este corpo, vamos ser como lá? Vamos ser como os anjos. A semelhança dos anjos, quer dizer, os anjos não se casam, não se dão em casamento. Eles vivem para servir a Deus. É a mesma função que nós vamos fazer lá. Vamos continuar sendo o que somos. Porém, lá não teremos estes relacionamentos afetivos que temos aqui na Terra. E o outro ponto aqui que observamos é este, que para Deus todos permanecem vivos. Então, observe aqui, na ressurreição seremos como os anjos. Um comparativo. Não seremos anjos. Nunca seremos anjos. Nunca seremos transformados em anjos. Continuaremos a ser homens e mulheres agora, criados por Deus. Ele dará a cada um corpo, só que lá no céu não vai ter esse relacionamento conjugal. Então, isso é bom deixar claro, porque tem muita gente alimentando essa esperança, achando que o céu é igual à terra. A terra está transtornada, mas o céu mantém a fidelidade e no céu a vontade de Deus ela se cumpre.
E está na Bíblia que lá não haverá isso. Então vamos ler um pouquinho mais a palavra de Deus, vamos procurar entender o que está nela e vamos viver à luz da palavra de Deus. E sabendo que esta vida só teremos aqui na terra, então vamos viver de tal forma que aproveitemos todas as oportunidades que Deus nos der para vivermos aqui, para desfrutarmos de amizade, de comunhão, de relacionamento, de intimidade, de compromisso entre marido e mulher, porque passou daqui, lá vai ser totalmente diferente. Então é preciso que a gente se atenha a este tipo de coisa e não fique enchendo a cabeça de minhoca. Nós temos que ter palavra de Deus no coração e saber que se eu tenho hoje certeza de salvação, porque Jesus me garantiu a você, a cada um de nós o estamos esperando para nos levar para o céu. Não estamos esperando para levar para fazer um casamento lá, reafirmar o casamento que nós fizemos aqui na terra e vai fazer lá no céu. Não, isso não vai acontecer. Não vai de jeito nenhum. Você quer desfrutar da vida conjugal? Ame a sua mulher, ame o seu marido, enquanto você está na terra. Não faça mal um ao outro, amem-se, desfrutem-se, porque é bênção de Deus. Um foi dado ao outro por bondade de Deus, então desfrutem-se. Porque no céu não vai existir isso. Não vai existir nem o desejo. O desejo é aqui, enquanto está na terra. Quando chegar lá no céu, você nem vai saber que existe isso. Então vamos ficar firmados na palavra de Deus. Então, na ressurreição, seremos como os anjos, e não anjos. Entendido? Outra coisa, lá não vai ter anja, não. Lá vai ter salvos, glorificados por Jesus. Estaremos lá por toda a eternidade. E o que a gente sente falta aqui, lá não vai fazer falta nenhuma. É uma outra dimensão de vida. Prepare-se para ela. Muito melhor do que essa de sofrimento que nós atravessamos aqui na terra. Pensa sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.